dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. A aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre estrutura e formação das palavras. Na verdade, essa aula eu vou dividir em duas partes. Então, a primeira parte vamos entender um pouquinho da estrutura de todas as palavras que existem na nossa língua portuguesa. Então, peguem o livro e vem comigo. Então, quando falamos de estrutura das palavras, vamos entender como é a formação da palavra, né? Isso cabe ao campo da morfologia. Nós temos dois radicais, que quer dizer morfo e logia. Logia seria o estudo e morfo das formas. Então, a gente estuda o estudo das formas. Todas as palavras em língua portuguesa, elas são formadas por morfemas. Os morfemas, elas se dividem em dois tipos. Os morfemas são os morfemas radicais, que é onde constitui a palavra base, né? Onde tem a palavra, o sentido da palavra, e tem os morfemas, que são chamados de morfemas gramaticais. Nesses morfemas gramaticais, eu vou ter o quê? As desinências, os sufixos, a vogal temática, a vogal de ligação. Então, é o que integra ao radical. Então, vamos entender um pouquinho o que seria aí esse radical. Quando eu falo de morfema, que é a unidade, aqui eu tenho a palavra ferro. Ferro é constituído de radical e constituído de desinência. Onde seria o radical? Seria até o R, porque aqui eu tenho a palavra base. A partir desse radical, eu vou formar novas palavras, como ferragem, ferradura, ferreiro. O mesmo acontece com casas. Ó. Eu tenho a palavra, o radical casa, que vai... Aqui eu também formo novas palavras, como casinha, casebre, casarão. Então, aqui eu tenho o radical. Em seguida, junto com o radical, eu tenho aqui a vogal temática. A vogal temática dos nomes, ela não indica gênero. Quando eu falo de vogal temática, ela vai ser A, E ou O. Quando eu falo nessas vogais temáticas, a gente vai perceber aí que não vai aceitar flexão. Certo? Quando eu digo a palavra tribo, eu não estou indicando gênero. Quando eu tenho a palavra cadeira, eu também não tenho nenhum gênero. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que palavras que provêm do mesmo radical, como no caso de ferragem, ferreiro, ferradura, eu chamo de palavras cognatas. As palavras são cognatas, são palavras que pertencem ao mesmo radical. Quando eu junto o radical mais a vogal temática, eu formo o tema. No caso aqui, ó, eu tenho radical mais vogal temática, eu tenho casa. Isso aqui é chamado de tema. Tanto os nomes como os verbos possuem tema. Lembre que a gente está estudando aqui a estrutura de nomes. Depois a gente vai ver a estrutura dos verbos, certo? Então, quando eu tenho radical, eu tenho a vogal temática. Eu também, depois do radical, eu posso ter as desinências. Eu tenho dois tipos de desinência dos nomes. É desinência que indica gênero. Quando a gente fala de gênero, a gente vai lembrar de quê? De masculino e feminino. E eu tenho a desinência que indica número, que vai indicar se está no singular ou no plural. Observe que aqui eu tenho a palavra gatos. Então, eu tenho radical, gat. Eu tenho o O, que indica a desinência de gênero. Observem que se eu mudar aqui e colocar para o A, muda o sentido da palavra. Ela tem uma desinência que indica o gênero feminino. Aqui indica o gênero masculino. E quando eu acrescento o S, eu tenho uma desinência de número, porque aqui indica plural. Lembrando que quando eu tenho aí vogal temática, não indica gênero, como é no caso de tribo, de casa, de cadeira, de mesa. Eu tenho radical, mas vogal temática, não tenho desinência. Desinência no nome indica o quê? Gênero e número, então é diferente. Acontece também que tem palavras que precisam aí de complemento, tem o radical e tem o sufixo.
E entre esse sufixo eu preciso de algumas palavrinhas de ligação. Vamos perceber que essa palavra não tem muito sentido, não tem nenhuma, não é um morfema que é dotado de significado. É o que acontece com a palavra, ó, fruticultura. Nós temos o radical, eu tenho aqui um sufixo. Então, esse i, ele não é significativo, ele não tem nenhum sentido. Ele só está ali para fazer uma ligação, uma união com o radical e o sufixo. Então, nesse caso, eu chamo de vogal ou consoante de ligação. Aparece pela questão apenas sonora, mas não tem nenhum sentido significativo. Uma questão importante que vocês precisam saber é que a vogal e a consoante de ligação nunca vai aparecer no final. Como ela serve para ligar, ela é apenas uma palavrinha aí que liga, ela sempre vai estar entre o radical e alguma desinência ou algum sufixo, então nunca ela aparece no final. Como foi o caso da palavra que a gente viu ali, que é fruticultura. Então, frute é o radical, cultura seria o sufixo. O i só está aí para fazer a ligação. Quando a gente faz a ligação, muitas vezes a gente tem o radical e no radical eu agrego palavrinhas que são chamadas de afixos. Eu agrego morfemas. Os morfemas podem estar no início ou no final, certo? Então, no caso aqui eu tenho a palavra desleal. Quem seria o meu radical? Seria a palavra leal. Porque de leal eu formo novas palavras como lealdade. O 10 está no início do meu radical. Então eu chamo de afixo. Já que eu tenho lealdade, eu tenho no final. Também é um afixo. Então afixo é tudo que eu agrego ao meu radical. Agora, se vir no início, eu chamo de prefixo. Certo? Prefixo é o que eu agrego ao meu radical quando ele está no início. E sufixo é quando ele vem depois do radical. É o caso da palavra feliz. De feliz eu formei infeliz. Então eu tenho um prefixo. E o sufixo seria felizmente. Isso aqui são os afixos que são divididos. Prefixo no início e sufixo no final. Ficou claro, gente? Agora vamos ver os elementos mórficos dos verbos. Como os nomes também têm os elementos mórficos, os verbos também possuem. Nos verbos, isso acontece com os verbos regulares. É importante a gente lembrar disso. Por que verbo regular? Porque no verbo regular nós temos o quê? O mesmo radical, nós temos um paradigma. No verbo irregular, nos verbos anômalos, então não tem essa estrutura. Quando eu falo do verbo regular, percebemos que ele vai possuir um radical. No caso da palavra cantar, quem seria o radical? Seria o cante. Porque a partir desse radical é que eu vou conjugar em outras pessoas, em outros modos, em outro tempo. Eu cantei, você cantou, nós cantamos. Então aqui eu tenho o radical. O radical do verbo também é a palavra base. Eu vou formar outros tempos, não é? Mas possuindo o mesmo radical. O verbo também possui a sua vogal temática. A vogal temática dos verbos, ele vai indicar a que conjugação ele pertence. Observem que o verbo jantar, eu tenho o radical. Então, o A seria o que? A vogal temática. No verbo vender, eu tenho o vende, que é o radical, e o E é minha vogal temática. Então, a vogal temática dos verbos indica a que conjugação ele pertence. Aqui eu tenho o verbo sorrir. Sorri. Até o R eu tenho o radical. E o I é minha vogal temática. Então, aqui, ó, indica que conjugação é o verbo. O verbo se é da primeira conjugação, se é da segunda ou se é da terceira. Terminado em AR, ER ou IR. Vamos lembrar o seguinte, que os verbos terminados em O, eles são da o quê? Segunda conjugação. Como no caso do verbo repor, depor, decompor.
né? Vamos lembrar que a forma arcaica dele era o poê. Então, ele tinha a vogal temática E, então ele faz parte da segunda conjugação. Então, aqui eu tenho a primeira conjugação, a segunda e a terceira. Eu tenho radical mais vogal temática. Quando eu junto radical mais vogal temática, eu formo o tema. No caso aqui, ó, quem seria o tema da palavra jantar? Janta. Quem seria o tema da palavra vender? Vende. E da palavra sorrir? Sorri. Então, nós temos aqui radical mais vogal temática é igual a tema. Nem sempre, quando o verbo está conjugado, vai aparecer a vogal temática. Às vezes acontece de estar lá o radical e outras desinências e a vogal temática não aparece. Então, na formação dos verbos, nós temos radical, vogal temática e nós temos duas desinências. Nós temos a desinência modo temporal, que vai indicar o modo e o tempo em que está o verbo, e nós temos a desinência número pessoal. Também não é obrigado a aparecer isso em todos os verbos. Vamos observar o verbo aqui, ó, venceremos. Nós temos o radical, que vai até o C, vence. Nós temos o E, que é a vogal temática. E eu tenho o Ré, que é a desinência modo temporal. Porque aqui está indicando aí o modo e o tempo do verbo. Já aqui, ó, no verbo estudaremos, também temos aqui, ó, radical, vogal temática, o ré, a desinência modo temporal, e o mós indica a desinência número pessoal, porque está indicando em que pessoa e em que o número que ela indica. Então, no verbo, nós vamos ter aí duas desinências. Aqui indica o tempo e aqui indica o modo temporal e aqui indica o número pessoal. Lembrando que também não é obrigado a aparecer em todas as conjugações as duas desinências. Também não é obrigatório aparecer a vogal temática. Muitas vezes está apenas um radical e uma desinência. É como eu disse a vocês, ó, aqui tem uma tabelinha que mostra bem. Eu tenho o verbo cantaremos, então eu tenho radical, eu tenho a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Nesse caso desse verbo, possuiu as duas desinências, mas nem sempre aparece. Então, quando não aparece, ele representa esse símbolo. Estão observando que esse símbolo aqui, ele diz que é o morfema zero. Observem aqui, ó, no caso do verbo canto, é o canto. Nós temos o radical, a vogal temática não aparece, ele vem do verbo cantar, não aparece a desinência modo temporal, apenas a número pessoal. Então, nos verbos, nem sempre vai apresentar as desinências modo temporal e a número pessoal. Aqui já acontece a palavra, ó, cante. Não aparece nem a vogal temática, nem a número pessoal. Então, é representado por esse símbolo, que é justamente o morfema zero. E aí a gente conclui, pessoal, com a estrutura e a formação de palavra. Apenas com a estrutura, porque a formação de palavras a gente vai ver na parte 2. Como eu disse no início, né, o assunto ele é dividido. A princípio a gente vê a estrutura. Vimos a estrutura dos nomes e dos verbos. E na próxima aula a gente vai ver aí a formação de palavras. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida aí só é a gente se comunicar e esclarecer aí as dúvidas, certo? Até a próxima!